Olá, queridos irmãos, Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Estamos hoje no dia 80 da nossa jornada de leitura bíblica. Hoje nós vamos ler o capítulo 32 e 34 de Deuteronômio e também os Salmos 91. Antes, porém, vamos orar, vamos falar com o Deus das Escrituras. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós rendemos glórias a Ti, glórias ao Teu nome, pelo privilégio que Tu tens nos dado de estar lendo a Sua palavra. Que o Senhor transforme as nossas vidas, mude os nossos corações a cada dia para a glória do Teu santo e poderoso nome. Amém. Deuteronômio, capítulo de número 32. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas da água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, eles não são a sua mancha, é deles. Geração perversa e torcida é. Recompensai assim ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez, te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atentai para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará, aos teus anciões, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da herança. Achou na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos trouxe ao redor. Instruiu-o, guardou-o como uma menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu as novidades do campo e fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira. Manteiga de vacas e leites do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Baçã, e dos bodes com gordura dos rins do trigo, e bebestes o sangue das uvas e o vinho puro. E engordando-se Jesroum, deu coices, engordastes, engrossaste, e de gordura te cobristes, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos o provocaram a zelos, com abominações e irritaram sacrifícios, ofereceram dois diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento pusestes o Deus que te formou. O que vendo, o Senhor os desprezou, provocando a ira contra os seus filhos e as suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são geração de perversidade, filhos em que não há lealdade. A zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, mas as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu os provocarei a zelos com os que não são um povo, com uma nação louca, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu na minha ira e arderá até ao mais profundo do inferno e consumirá a terra com a sua novidade. E abrasará os fundamentos dos montes, males amontoarei sobre eles as minhas setas, esgotarei contra eles, exaustos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga.
E entre eles enviarei dentes de feras com ardente peçonha de serpentes do pó. Por fora devastará a espada e por dentro o pavor ao mancebo, juntamente com a virgem. Assim, a criança de mama como ao homem de cãs. Eu disse por todos os cantos, se espalharia, faria cessar a sua memória de entre os homens. Se eu não receara a ira do inimigo para que os seus adversários o não estranhem e para que não digam, a nossa mão está alta, o Senhor não fez tudo isso, porque são gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Oxalá eles fossem sábios, que isto entendesse e atentasse para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2000 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor não entregara? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso? Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de fel, cachos amargosos tem. O seu vinho é ardente, veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto encerrado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se arrependerá pelos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi e não há fechado nem desamparado, então dirá, onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiava? De cujos sacrifícios comia gordura e de cujas libações bebiam vinho? Levantem-se e vos ajudem, para que haja para vós escondedouro. Vede agora que eu o sou, mas nenhum Deus contigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há de escapar que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mãos aos céus e direi, eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, com o seu povo, porque vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários fará tornar a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oceã, filho de Num. E acabando Moisés de falar todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, aplicai o vosso coração em todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que os recomendeis aos vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras dessa lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, o qual passando o Jordão, ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte de Abarim, ao monte de Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te aos teus povos, como Arão teu irmão morreu no monte de Or, e se recolheu aos seus povos, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Vamos agora para a leitura de Deuteronômio, capítulo 34. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra,
desde Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostro-ta para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra. E em toda a mão forte e em todo o espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Agora nós faremos a leitura do livro de Salmos, capítulo 91. Salmos 91 é o texto que nós leremos neste exato momento. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mais um dia da nossa jornada, dia 80. Que Deus abençoe a sua vida e te faça prosperar em tudo quanto você fizer.